Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite, pessoal. Esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós vamos falar de um tema que está na pauta da semana, que é o Dia das Mães. A maternidade, suas alegrias, seus desafios, é o tema do nosso programa dessa terça-feira. Ser mãe com deficiência e ser mãe de um filho com deficiência é uma tarefa que é quase que uma ousadia, porque são muitos os desafios, os obstáculos, mas também são muitas as alegrias e as vitórias, digamos, né? E hoje nós temos aqui duas companheiras, eu digo que nós estamos representando do norte ao sul do país. Temos a Gisele Costa, que é mãe da Gigi, de 16 anos. A Gigi tem paralisia cerebral e microcefalia, e da Letícia, de 27 anos, que tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. A Gisele é advogada, juíza do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Pará. Ela também é nossa companheira na coordenação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do Instituto Brasileiro de Direito da Família e membro da Comissão de Acessibilidade da Universidade Federal Rural da Amazônia. E, junto com a gente, lá do Sul, a Vitória, a gente falou tanto em Vitória, a Vitória Bernardi, que é uma mulher com uma deficiência como eu. Ela é mãe da Lara, de 9 anos, ela é psicóloga, militante de direitos humanos, conselheira do Conselho Nacional de Saúde, também do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COPED, lá do Rio Grande do Sul. Meninas, eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com uma blusa estampada de coral com bege preto, uso um óculos com aro dourado, tem uma correntinha também dourada, estou com um brinco do formato de mandala e um batom leve na boca. Estou num ambiente no meu quarto, atrás tem uma parede rosa clara, uma porta e um armário branco. Então, vamos pela ordem ali alfabética. Gisele, é bom ter você aqui com a gente. Eu acho que a Gisele está com um probleminha, então vamos trocar. Vitória, querida, bom ter você aqui. Queria que você se descrevesse e depois, enquanto isso, a gente espera a Gisele entrar. Perfeito, boa noite, Lucília. Coisa boa estar aqui com vocês, né? Ter esse encontro aí, que é uma abertura para a gente falar, enfim, e ter essa troca, né? Eu sou uma mulher com deficiência, sou branca, tenho cabelo preto, um pouco abaixo da orelha, estou com brincos vermelhos, uso óculos de grau de armação redonda, estou com um fone preto de ouvido, estou com uma blusa vermelha e uma manta verde. E ao meu fundo tem uma prateleira com alguns livros, umas plantinhas e alguns legos também, né? Que faz parte justamente do tema que a gente vai falar hoje, que é a questão da maternidade. Maravilha. Acho que a Gisele ainda não voltou, né? Voltei, não, aqui. Voltou. Vim para mais Gisele, perto querida, do roteador. Tranquilo. Então, estava distante. Gente, então tá, vou me descrever. Eu sou morena, tenho cabelo preto, liso, mais ou menos da altura do ombro. Estou usando um óculos preto, umas argolas douradas, um fone de ouvido branco. Ao fundo tem uma janela e algumas coisas na parede de artesanato marajoara. Estou vestindo uma blusa amarela. Adorei o artesanato marajoara. É bom saber que, né, trazer essa força do Pará. Meninas, exato.
Vamos começar, então, pela Vitória, que vocês falassem dessa dobradinha, né? Maternidade e deficiência. Quais os principais desafios da maternidade para uma mulher com deficiência, Vitória? Quais são os desafios, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é que não tem um único desafio ou uma regra de desafios para todas as mulheres com deficiência, né? Depende muito da realidade de cada uma delas e, sobretudo, do acesso a políticas ou da estrutura, enfim, para poder exercer o direito à maternidade, né? Eu acho que mas talvez, né, ouso dizer, que um desafio que é talvez muito recorrente para todas nós, é justamente o fato de não nos verem no lugar da maternidade, né? A maternidade ainda é, de certa forma, algo compulsório para toda mulher, mas será que é para toda mulher? Será que todas as pessoas, né, que são mulheres são consideradas mulheres? Né? Então, acho que essa questão do exercício do cuidado, que é muito centralizado ainda, de forma muito perversa até, ouso dizer, em cima da mulher, né, de quem exerce a função, né, esse lugar aí, que ocupa esse lugar, entendido como lugar da mulher, é o lugar de cuidar, e nunca de receber cuidado. Então, às vezes, se tu é olhado só como alguém passivo, que vai só receber, demandar cuidado, não se vê a possibilidade de que a gente também cuida, de que direitos sexuais e direitos reprodutivos são para todas nós, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios, porque se não nos veem nesse lugar de que a gente pode exercer a maternidade, a gente não vai ter profissionais, né, obstetras que estão preparados, que vão pensar na possibilidade de que vão atender uma gestante que seja uma mulher com deficiência. As maternidades não vão pensar em quais são as condições necessárias para as mulheres parirem, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de deficiência e maternidade, quase sempre vem a questão do teste do olhinho, teste da orelhinha, né? E nunca o lugar da mulher com deficiência que vai parir, que vai ser protagonista dessa história, né? Então, acho que falo demais, gente. Então, podem me interromper, por favor. Deixa eu fazer girar aí, né, Lucília? Para não tá ótimo, monopolizar. Pode falar à vontade. Gisele, ela falou que falta acolhimento. Falta acolhimento e falta política pública. E para a maternidade rotulada como atípica, falta o que ainda? Olha, eu digo que é a mesma dificuldade, mas a gente, enquanto mãe de uma pessoa com deficiência, a gente sofre a discriminação pelo seu filho. A mãe sofre, né? A mãe sofre aqueles olhares diferentes que o filho tem, e a gente é como se a gente tivesse a necessidade toda hora de ter que dizer, não, mas a minha filha é normal. Né? Por que ela é anormal? A gente ouve muito isso. Mas, olha, ela é tão linda, né? Pena que ela é assim, mas assim como? Né? É como se a deficiência deixasse ela menos linda, né? Então, ter essa parcela, né, de estar numa sociedade que já te olha rotulando. A gente vive no meio de rótulos, né? Então, eu vivo praticamente lutando contra essas rotulações que colocam, que impõem nas minhas filhas, né? Eu coloco as duas, apesar do TDAH não ser uma deficiência, mas eu coloco as duas dentro de um rótulo que a sociedade impõe e que elas não estão nesse lugar aí que as pessoas querem que a gente esteja, né? Aquele corpo perfeito, né? Aquela pessoa que fala, aquela pessoa que ouve, aquela pessoa que anda,
né? Então, ter que aceitar esses olhares, né, para os nossos filhos é como se estivesse olhando para a gente, né? Aqui, todas nós aqui somos mães, né? Vocês são mães com deficiência, mas não deixam de ser mães. E mãe é o mesmo sentimento, né? Não tem um sentimento diferente. Então, os olhares que vocês têm enquanto pessoas, eu sinto a dor dos olhares que olham principalmente para a Gigi, que usa cadeira de rodas, né? Que tem aquele jeitinho, né? Diferente de se comunicar, e a gente tem que tentar não aprender a conviver com isso, mas tentar mudar esse perfil que a sociedade impõe. Com certeza. Ô, Vitória, e que nós somos diariamente rotuladas, né? Heroína, guerreira, você é uma santa. Como é que você superou? Como é que você, seja no caso da Gisele, por ter uma filha, ou por nós estarmos na cadeira de rodas, né? E a gente vê ainda que, como você falou, não tem uma política de cuidados, né? Não tem uma política de saúde para atender não só as mães com deficiência, como também as crianças com deficiência, as crianças jovens, né, e os nossos filhos, caso tenham alguma deficiência. Por exemplo, há pouco tempo eu fui fazer uma mamografia e aquele sofrimento, você deve passar por isso também, Vitória, porque não tem mamógrafo acessível. E eu vou no ginecologista, tem que levar as duas, eu digo assistente de palco, eu não falo nem cuidadora, porque eu não preciso de acompanhante, eu preciso de assistente de palco. Então, assim, eu tenho que levar as duas, no dia eu tenho que combinar com as duas assistentes para virem, porque a cama da ginecologista é alta, entendeu? Então, eles não pensam nas pessoas com deficiência. Por que não coloca uma maca para todos, né? E por que a gente ainda não tem acesso, por exemplo, a uma política de saúde voltada com viés para a pessoa com deficiência, né, Vitória? Não só mulheres, mas, assim, sobretudo mulheres, quando eu falo no mamógrafo, no parto e todas essas questões. Lucília, enquanto tu falava, enquanto escutando a Gisele também, né, o quanto que essa questão do discurso do guerreira, do discurso do, né, ali, né, nossa, é tudo um processo de individualização, né, a gente descarta que deficiência é uma construção social, assim como gênero é uma construção social, e é uma construção social de opressão, né? Porque quem disse que quem tem um útero vai ter que se responsabilizar pelo cuidado, sendo que o cuidado é uma coisa que todas as pessoas passam e precisam dele, né? A gente viu na questão da pandemia que o medo era, ai meu Deus, será que vai ter leito para mim? Será que eu vou ter direito ao cuidado? Né? Falando de um cuidado especializado, mas assim a gente esquece que todo mundo foi cuidado aqui. Isso é uma das questões que permite que a gente está aqui hoje, enquanto adultas, né? Então a gente coloca, não, que quem precisa de cuidado é pessoa com deficiência, é idoso. E olha só que interessante, porque quando a gente teve aí o PNO, né, o Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a Covid, né, tinha a questão de vacinação de cuidadores. E cuidadores só entrava cuidador de idosos e de pessoa com deficiência. Mãe não entrava. E quantas mães aqui, na nossa realidade brasileira, são mães solo, né? Mães que... E aí, Gisele, né, Lucília, a gente sabe que quando tem uma questão de deficiência, um filho com deficiência, esse número aumenta ainda mais, né? E daí a gente diz tudo isso, que essa mulher deixada à própria sorte, que vai ter que se responsabilizar pelo seu filho, né, que o problema é dela, azar foi o dela, e a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, que ainda vai dizer que a Gisele que é a culpada, porque ela gerou seres humanos defeituosos. E isso dói de um jeito, e depois dizem assim, não, tu é guerreira.
invisibilizando todo o processo de exclusão, toda a falta de estrutura e a negação de um direito que foi pactuado lá em 88, da dignidade humana, sabe? Então, assim, a gente precisa romper com esses discursos individualizantes, porque, assim, às vezes é bom a gente ouvir, a gente tá numa... A Lucília falou que dá para falar merda, né? Então, assim, a gente tá numa merda tão grande pela desassistência e a negação de direitos, que alguém chega para te dizer, nossa, tu é guerreira? Tu fica, opa, algum adjetivo positivo para mim? Obrigada. Mas isso é uma cilada, porque se a gente assume esse lugar de guerreira, a gente para de olhar para o lado e pensar, mas por que eu não tenho acesso aos direitos que me cabem? Por que a minha filha, né, no caso da Gisele, ou a gente, né, Lucília, enquanto mulheres com deficiência, por que a gente não pode acessar direitos que já estão garantidos para outra parte da população? A gente é menos humana? A gente é menos cidadã? Não. Então, tem uma coisa errada nessa história, né? E até sobre quando a Gisele comenta da questão de, né, essa questão da normalidade. Quem define essa norma? Não foi essa normalidade que levou a mais de 600 mil mortes no nosso país, porque não dava para parar, porque a vida não vale nada. Não vale nada. Classe trabalhadora não vale nada para essa gestão, né? Que a vida, não tem que ir lá, porque é isso. Azar é o teu, né? Então, assim, eu particularmente não quero reivindicar esse lugar de normalidade. Acho esse lugar de normalidade o que levou, que leva a questão de estupro, feminicídio, de capacitismo, de racismo, né? Então, este lugar da normalidade eu não quero. E mais do que isso, né, Lucília, para encerrar, porque eu sei que eu estou passando, né? Quando tu fala da questão das políticas, a gente tem uma ideia assistencialista, caridosa, né? Que esse discurso caridoso, que, olha só que bonitinho, que queridinho. Vamos lá dar uma esmolinha para essa pessoa, né? Colocam a gente nesse lugar, que é o lugar que não nos cabe e que a gente não quer, porque sempre colocam esse lugar do especial. Só que assim, meu amor, não tem política especial, não tem cantinho especial. Eu quero que a minha saúde seja garantida em sua integralidade, que é um dos princípios norteadores do nosso Sistema Único de Saúde, por exemplo. Né? A questão da equidade, né? Isso é um princípio do nosso SUS. Então, assim, não tem que ter uma política única e específica para colocar numa caixinha as pessoas com deficiência. Eu tenho que estar na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Eu não sou só a minha deficiência, eu sou também a minha deficiência. E assim na educação, na assistência, na saúde e nas demais políticas de trabalho, né? Nós, mulheres com deficiência, somos a maior parte da população com deficiência. E quem ocupa? Qual é a maior população que ocupa as vagas de emprego? São os homens com deficiência. E a gente precisa trazer esse debate à tona, né? Porque é isso, as lutas precisam se relacionar, né? Enquanto a gente não for entendidas também neste lugar de cidadãs, né? Que precisam e que têm o seu direito de acessar os seus direitos, né? A gente não vai conseguir, vai ficar sendo submetida a essa lógica aí assistencialista de políticas especiais que são perversas, que ferem, que machucam, que nos violentam, mas com uma aparência de, olha só, como são bondosos, né? Gente, falo demais, parei aqui. Não, pode falar à vontade. Gisele, quer complementar a fala dela? Mas eu também queria fazer uma provocação. E até uma provocação não, até em função de uma fala da Andrea Werner, né, que é uma ativista, que tem também filho com deficiência, e ela falou o seguinte, eu não quero que tenha pena de mim, eu quero que me dê ferramentas, eu quero que me dê os direitos que meu filho tem. Que instrumentos que estão faltando para que a acessibilidade no cotidiano das pessoas com deficiência se torne uma realidade, que a gente possa fazer valer as leis, a Lei Brasileira da Inclusão, a Convenção, que a gente possa usar não só como passaporte, né, tá aqui no celular,
a lei brasileira da inclusão, eu carrego onde eu for. Mas eu quero que ela realmente aconteça, que ela realmente seja respeitada. Olha, Lucília e Vitória, eu acho que a ferramenta que falta é um pouco de empatia, sabe? Nós temos os nossos governantes aí, eles que detêm da máquina, né? Da ferramenta para justamente nos dar essa efetivação das leis, né? E nós vemos, nós temos tantas leis, nós somos um país que mais tem leis, e eu posso dizer que são boas leis para as pessoas com deficiência, mas elas não são efetivadas, né? E quando isso não acontece, a gente é taxada, como a Vitória falou, guerreira, né? Nossa, como eu ouço isso? Nossa, Gisele, tu és uma guerreira. Nossa, mas vocês são os pais incríveis. Nossa, mais isso e aquilo. É como se, como a Vitória falou, né? Em tempos que a gente vive, ouvir que a gente é guerreira é uma virtude, mas será que é realmente uma virtude? Porque eu não quero ser guerreira, né? Eu não quero que olhem para minha filha e digam, nossa, ela é um anjo, Deus te deu um anjo, né? Não, minha filha não é um anjo, ela é um ser humano, né? Então, o que falta realmente é empatia, né? Eu penso assim, eu penso que falta acessibilidade atitudinal, né? Tudo isso envolve a empatia, né? Nós precisamos de gestores públicos, federais, estaduais, municipais, que olhem para as pessoas com deficiência como pessoas, e não como alguém que vai ter que tirar, de onde eu vou tirar dinheiro, né, para construir aquele local com uma certa acessibilidade. Então, a gente vive com lugares que é tudo pela metade. A gente tem as escolas inclusivas, mas será que realmente são escolas inclusivas? Né? A gente precisa desse ensino inclusivo. O que está faltando para isso? Está faltando investimento, política pública verdadeira para que a gente possa matricular os nossos filhos, fazer com que eles permaneçam na escola e de lá saiam, né, para fazer um vestibular ou para fazer ser um pintor, enfim, ser um profissional de acordo com as suas especificidades e com as suas capacidades. Mas a gente quer que a escola seja realmente inclusiva, né? A gente quer um trabalho digno, né? Eu quero, quem sabe, no futuro, para minha filha, um trabalho digno, né? Que ela possa realmente ser contratada, né? A gente está aí com a lei de cotas correndo risco novamente, né? De nós conquistados há anos, né? E termos que ficar lutando para que ele permaneça, né? Então, a importância da gente continuar a luta, né? A gente vive lutando, né? Como se a gente acordasse hoje e dissesse, meu Deus, o que é que eu vou ter que vencer hoje? Todo dia é uma batalha, todo dia é uma guerra que a gente vive contra o preconceito, contra a discriminação, porque a partir do momento que eu saio na rua e minha filha não tem acessibilidade nas calçadas, porque ela precisa dessa acessibilidade, que ela usa cadeira de rodas, é uma batalha que eu tenho que travar, né? É uma luta que eu tenho que vencer, é andar nas ruas sem acessibilidade, é entrar numa escola em que 1, 2, 3, né, funcionários são pessoas que têm uma empatia e os outros não têm, né? Então, conviver com pessoas que não aceitam a diferença. Então, o que a gente precisa realmente é de empatia. O mundo seria melhor se as pessoas olhassem para as pessoas com deficiência, né, de uma forma menos rotulada, né, e para
no meu caso, mãe de uma pessoa com deficiência e de uma pessoa com TDAH, como se eu fosse aquela mãe desleixada. Eu lembro quando a minha filha ela estudava e ela não queria ler, ela cansava, ela não gostava, é porque eu tinha que aceitar, né, aqueles olhares como se ela fosse uma criança que realmente ela não quisesse estar ali. Não, ela é burra, ela não quer ouvir, ela não quer estudar, ela não gosta. Ela vai ter o quê da vida? Isso eu ouvi muito, né? E talvez eu continue ouvindo até hoje, porque ela não ficou curada do TDAH. Né? A Gigi, ela não vai ficar curada, né, da noite para o dia da deficiência dela, só ir para o lado, né, celestial, só se fosse um milagre. Né, um milagre para a Gigi, né, sair dali, que ela está ali no colo do pai dela, e sair andando. Né? Isso seria um milagre. Né? Aí a gente já ia para o outro lado que vocês devem ouvir também, né? É um karma. Olha só, o que tu fizeste na outra vida para vir pagar agora, né, com a tua filha assim, com deficiência, desse jeito, né? Coitadinha. Poxa, né, Gisele, né? Mas é isso, mana. Olha, tu vai aprender com ela. Não, a gente não aprende só com ela, a gente aprende com a vida e principalmente com as pessoas que olham de uma forma discriminatória, preconceituosa para, né, os nossos filhos, no meu caso, para as minhas filhas. A Gisele falou, Vitória, de duas coisas muito importantes, né? Ela falou dessa questão, o capacitismo que a gente ainda sofre no dia a dia por ser uma pessoa com deficiência ou por ter um filho com deficiência, e até por trabalhar com pessoas com deficiência, por pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, no meu cotidiano, eu sou da Universidade Federal Fluminense e eu não era uma pessoa com deficiência, me tornei aos 39 anos, e eu estou na universidade há 40 anos, mais de 40, que eu entrei para fazer jornalismo. E eu ouvi da alta gestão uma época, eu já na cadeira de rodas e liderando esse movimento de pessoas com deficiência, e eu levando um aluno com paralisia cerebral para conseguir bolsa, foi um dos primeiros que a gente teve lá na UF em 2005, e aí, lá vem a Lucília com esses aleijados, quer dizer, é aquela visão capacitista que te diminui, que não vê a sua potência. Ele estava vendo a cadeira de rodas e a deficiência do aluno, que hoje é doutor em física. Então, assim, até quando a gente vai ter que lidar com essas atitudes capacitistas, com esse mundo que discrimina e que nos diminui, Vitória, enquanto mulheres, enquanto mães? Sim, Lucília. Enquanto a Gisele falava, eu me veio, né? Esse processo de desumanização sobre os nossos corpos é tão forte que quando colocam esse lugar de anjo, as pessoas sem deficiência querem reivindicar o lugar do mau caratismo só para elas também. Como se pessoa com deficiência não tem direito nem de ser mau caráter, né? Então, assim, essa coisa do anjo, esse ser celestial, né? Tipo, não, gente, é gente. E gente é gente, tem suas virtudes, tem seus defeitos, tem as suas coisas, né? Gente é gente. E essa dificuldade de enxergar o potencial nosso, esse capacitismo aí, é o que vem nos afastando dos espaços de decisão. É o que vem fazendo com que, desde que o mundo é mundo, existe pessoa com deficiência, gente. E por que os nossos corpos ainda causam estranheza? Por que ainda, né, Lucília, ainda não mudou tanto? É os aleijados que estão vindo, é o incapaz, né, é o mudinho, né? Lucília, isso não está longe, está aí. É uma segunda-feira na vida das pessoas com deficiência, né? E aí, nesse sentido, não sei, Gisele, vê o que tu acha aqui comigo. Porque é bom de encontro assim que a gente vai conversando, né? Mas essa questão da empatia, né? Eu fico pensando, sabe? Será que eu quero empatia? Porque a empatia é da ordem do individual. Será que eu vou poder arriscar o meu acesso a direitos a saber se por acaso eu vou dar sorte de ter alguém com empatia? Eu não acredito nisso, né? Eu lembro quando a atual gestão, né, do governo federal assumiu a presidência, enfim, né, no dia de posse, falou, porque agora
as petralhas já eram, porque agora o Brasil jamais será vermelho, né? E eu lembro o quanto que isso impactou, né? Porque nós tivemos trocas, enfim, ainda quando nós estávamos numa aparente normalidade, não é nem normalidade que eu falei que eu não gosto, mas uma aparência de democracia, né? Em que não se tinha esse tipo de discurso. Por quê? Um gestor, ele governa para todos, todas e todes. E nesse sentido, pessoas com deficiência, pasmem, também são pessoas, né? Então não precisa ter empatia. Se por acaso um gestor ele não se compromete também na garantia e na execução de políticas para pessoas com deficiência, ele está falhando. Ele está falhando, né? E até mesmo porque quando comenta, né, Gisele, Lucília, estava escutando aqui e fiquei pensando, né? Nossa, vocês são pais incríveis. Gente, a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa. Então, assim, quem não teve a sorte de ter pais incríveis, que é, né, enfim, é onde mais acontecem crimes, o que acontece? Ferre-se? Tenta na próxima vida? Não, gente. O Estado precisa intervir, né? E garantir esses direitos, porque aquela pessoa, ela é detentora de direitos, né? Então a gente não pode esquecer isso. E a questão de que ferramentas, que foi a pergunta para Gisele, mas já me meti, Lucília? Não, a pergunta para todo mundo. Então tá bom. Então, as políticas públicas, elas são feitas para quem? Para um corpo único e padrão. E que se não tiver escrito mulher, se não tiver especificado ali para que populações ela se destina, é para um homem branco, sem deficiência, heterossexual, blá, 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 e toda aquela história que a gente sabe, né? Então, assim, as políticas públicas, elas precisam atender às necessidades específicas também, né? E uma questão que eu penso, as políticas, elas não podem ser iguais. É a questão do princípio da equidade, que não é só um princípio do SUS, é um princípio da nossa Constituição também. Eu vou falar em direito para uma advogada, para vocês verem como eu sou pretensiosa, né? Mas aí a questão é, elas são feitas para quem? Será que as mulheres, como um todo, é um sujeito igual? Não é. Né? As mães, como um todo, são iguais? Não são. Né? Eu lembro muito disso e eu compartilho isso, porque é algo que me toca muito, né? Quando eu estava grávida, eu fui conversar com algumas mulheres com deficiência, né? Com lesões semelhantes também à minha, né? Até para entender como é que seria o processo de parto e tal. E teve um relato de uma companheira que ela falou assim: nossa, eu queria muito ter amamentado meu filho, mas eu não pude porque ninguém me alcançava. Alcançava como? Não, alguém entregava porque era uma mulher com tetraplegia, né? E aí tu pensa assim, sou eu que sou incapaz de maternar? Ou me é negado pela falta de estrutura através de políticas que me garantam exercer isso, né? Então, assim, a gente precisa que não seja privilégio quando a gente fala de direito. E mais do que isso, quando a gente fala sobre investimento em saúde, educação, a gente precisa falar também que o próximo governo que será eleito, e a gente vai fazer de tudo para que seja, por exemplo, revogue a EC 95, né, do teto de gastos, porque tem um processo de desfinanciamento. E toda política que tira recurso de políticas públicas é uma política capacitista, machista, misógina, racista, porque somos nós, mulheres com deficiência, pessoas negras, enfim, que mais precisamos do Estado, porque os direitos não são garantidos de forma equitativa, né? Então a gente precisa se organizar aí e falar de maternidade por esse viés também, de política pública, porque senão eu vou falar aqui da minha experiência, como foi lindo amamentar. Não é, quando eu sei que companheiras como eu são negadas um direito tão básico, né? E eu acho que é isso, porque querer ser livre é querer ver livre os outros, né? Eu acho que a maternidade também traz essa urgência de que, enquanto a minha filha não tem deficiência,
Mas enquanto as filhas da Gisele sofrerem discriminação, enquanto nós sofrermos discriminação, eu não vou tolerar, eu não vou admitir e, acima de tudo, eu vou me organizar. Né? Certeza. A gente vai ter que fazer um intervalo, mas eu só queria fazer uma coisa. Eu até quero empatia, Gisele, assim. Eu também concordo muito com o que a Vitória falou. Mais do que empatia, eu quero respeito. E eu quero acesso aos meus direitos, né? É isso aí, você enquanto advogada. Mas depois a gente continua o papo. A gente vai fazer um intervalo de 30 segundos para a gente falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio alternativa e que abre esse espaço aqui para a gente transbordar diversidade e inclusão. Então, rapidinho, a gente já volta. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E voltamos aqui ao papo com Gisele Costa e Vitória Bernardes, nesse papo sobre mãe, né? Papo sobre maternidade, sobre deficiência, sobre política pública, sobre resistência, né? Que é uma questão de ordem nas nossas vidas. Gisele, e se você depois quiser complementar a fala da Vitória, mas eu queria provocar você e por que nós ainda vemos muitas mães solo, né? Lutando praticamente sozinhas pela inclusão e pela acessibilidade dos seus filhos com deficiência? Eu vejo a maioria, né? Quando a maioria dos pais, quando eles veem que tem um filho com deficiência, a maioria vai embora, larga a mãe ali sozinha e é muito, muito mais comum do que a gente pensa. Né? Eu participo de vários grupos e eu posso dizer que 80% de cada grupo é mãe solo. Né? Isso principalmente quando é uma classe mais baixa, não digo nem média, né? Porque eu sou classe média, mas eu digo classe baixa mesmo. A maioria é mãe solo, o pai sequer faz o pagamento da pensão alimentícia. E como mudar isso, né? Eu vi vários casos em que o pai
tem o preconceito com o filho com deficiência, né? Então, ele já joga a culpa para a mãe, como a Vitória falou logo no início, né? A culpa é sempre da mãe, então joga a culpa na mãe, a mãe que teve um filho com deficiência, a culpa foi dela, e ele não quer um filho doente, um filho retardado, né? São os termos mais usados, né? Que a gente ouve das mães. Eu sou advogada de família, e quando elas me procuram, né, para fazer ação judicial de pensão alimentícia, são os maiores relatos que eu ouço delas são esses, né, dos pais que têm o preconceito daquele filho com deficiência. Né? Eu não quero... E o mais engraçado, não sei se é engraçado, mas é a forma de falar, né? Essas mães são abandonadas pelos pais dos seus filhos, mas elas vivem com outros companheiros que se tornam, né, são os padrastos, que acabam se tornando os pais daquele filho que foi abandonado pelo pai. Isso também não é tão comum, mas acontece. Né? Assim, a questão da empatia, quando eu digo empatia, gente, é porque é muito... Quando aquele gestor, né, principalmente na educação, né, eu falo isso muito mais para a questão daquela educação inclusiva, né? Quando a gente tem uma escola, quando aquele diretor ele não pensa inclusivo, né? Quando ele não olha para aquele aluno com deficiência, né? Não adianta a gente ter um professor, né? Um outro ali da outra sala, né? Porque a escola não vai ser inclusiva. Né? Eu estive presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da UAB Pará por 2 gestões, foram 2 triênios, né? Eu saí em setembro do ano passado. Mas a maioria das denúncias eram de escolas que negavam a matrícula dos filhos. Né? Então, quem negou? O diretor negou, né? Por quê? Porque não tem mais vaga, e a gente sabe que não existe isso, não tem vaga. Né? Tem que matricular. E não é só matricular. Né? A gente também recebia muitas denúncias daquelas escolas que, para fugir, né, do crime de não matricular, matriculavam, mas não garantiam a permanência daquele aluno dentro de sala de aula. E a gente ouvia, principalmente eu, né, que recebia as denúncias, muitas mães dizendo, olha, meu filho só está... Mas, efetivamente, ele não assistia aula, né? E cadê a política pública? Né? Cadê aquele diretor, aquela diretora de escola que não trabalha efetivamente a política pública, né? Mesmo sabendo que a gente tem leis, né, que garantem o acesso, a permanência daquele aluno dentro de sala de aula? Né? Cadê aquele diretor que não faz com que a sua escola seja realmente uma escola inclusiva? A gente trabalha quase toda semana, dia após dia, com palestras, né, com eventos em prol da inclusão. A gente vai fazer um evento agora grande, em maio, sobre o mês da acessibilidade também. Né? Não só o mês de maio, que é violência sexual contra criança e adolescente, mas a gente também vai trabalhar o mês da inclusão, o mês da acessibilidade. E qual é o gestor, qual é o diretor de escola, qual é o empregador que realmente efetiva as leis que nós temos? A gente ouvia muita reclamação também, recebia muitas denúncias de empresas que burlavam as leis. Né? Qual sentido? Né? Qual é a pessoa com deficiência que eu vou contratar para ser mais fácil de eu promover a acessibilidade da minha empresa e que eu não vá ter muitos gastos com essa pessoa? Né? Então, eu não quero uma pessoa cadeirante, né? Porque aquele usuário de cadeira de rodas vai me trazer prejuízo, porque eu vou ter que quebrar toda a minha empresa, vou ter que fazer rampa, vou ter que promover acessibilidade. Eu não quero uma pessoa cega, né? Porque eu tenho que modificar todo o ambiente, eu tenho que preparar um ambiente
com o braille, para ele saber onde ele está entrando, onde ele está saindo, com piso tátil, etc. Como é que eu vou contratar essa pessoa se o meu espaço aqui não é acessível? Então, a gente ouve muito essas reclamações de discriminação das deficiências, né? Qual é a pessoa com deficiência mais fácil para eu contratar? Aqui em Belém, né, a gente vê mais a pessoa surda contratada como embalador de supermercado, né? Aqui a gente ainda tem muitos supermercados com embalador, né? Que a gente sabe que Sudeste, Sul, né, a gente quase não tem essa figura do embalador. Mas aqui a gente tem, e a maioria é surda, né? E tem um fato que a gente observa, eu pelo menos observo, que os embaladores são surdos, né? Mas, olha só, a funcionária que é ali do caixa, né, ela fala Libras, né? Então, quem fala Libras aquelas pessoas que estão ali, ao redor, né? Será que ali no setor de recursos humanos tem alguém que realmente fale Libras com aquele funcionário? Né? Então, é por isso que eu digo que a pessoa que gerencia, né, uma escola, um ambiente de trabalho, ela precisa, sim, né, um hospital, por exemplo, né, uma pessoa surda vai ter filhos. Nós temos aqui um hospital que tem, né, essa funcionária, né, os funcionários intérpretes de Libras, mas são todos, né, e a lei garante o acesso em todos os espaços. Né? Se a gente for ver quais os eventos que tem intérprete de Libras. Né? Então, tudo isso é uma questão que a lei garante, a lei está aí. Né? Mas e aí? Como é que a gente vai efetivar? Né? Quando eu estava na comissão, na UAB, eu só fazia eventos, principalmente porque era uma comissão para a pessoa com deficiência. E eu dizia, olha, eu só vou fazer evento se tiver intérprete de Libras. Né? Às vezes, eu era convidada para alguma coisa assim ou não, vai ter intérprete de Libras? Gente, é preciso ter. Né? Até porque, olha, eu vou ouvir, a gente vai ouvir assunto que fala sobre pessoa com deficiência. Né? Então, quem é que vai assistir? É pessoa com deficiência. E outro fato que a gente precisa também mudar é falar para nós mesmos. Né? Normalmente, a gente faz o evento para nós. Né? Quando eu digo nós, são os pais de pessoas com deficiência, são profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, mas cadê aquela outra parte da sociedade que não convive com essas pessoas? Não tem, né? A gente faz eventos para nós e as outras pessoas não assistem nossos eventos porque simplesmente para eles não interessam. Né? Eu não quero saber qual é a lei que é para pessoa com deficiência, eu não quero saber o que é que de política pública tem para eles, porque eu não convivo, eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho nenhuma deficiência, e o que eles não percebem, e eu sempre deixo registrado nas minhas palestras, quando eu dou, é que qualquer um de nós podemos nos tornar uma pessoa com deficiência, como a Lucília falou, que ela se tornou uma pessoa com deficiência. Então, qualquer um de nós pode se tornar. Então, pensar inclusivo, pensar em acessibilidade é um dever de todos, né? Até porque um dia, quem sabe, a gente vai envelhecer também, né? E como pessoa idosa, a gente vai ter uma mobilidade reduzida e a gente vai precisar de acessibilidade. Né? Então, a gente precisa pensar. O problema é que as pessoas não pensam no próximo. Né? Meu marido fala muito assim que as pessoas só pensam em si, né? Eu quero saber de sobreviver. Né? E isso realmente é o que acontece hoje, principalmente hoje, quando a gente tem um governo federal que não olha para as pessoas com deficiência, né? Se olha, finge que está fazendo alguma coisa para a pessoa com deficiência. E ou olha para o segmento único, né, Gisele? Exatamente. Né? O único segmento, né?
Exato, né? E olha, e algumas pessoas aplaudem, né? Olha, não, mas ele fez isso, ele fez aquilo, né? Uma questão que até hoje eu fico pensando, a lei do TDAH é de 2021, ela é recente, ela tem mais ou menos uns 4 meses, que inclui a pessoa com TDAH e dislexia dentro do rol de políticas públicas para uma educação, né, de amparo, não só na educação, mas na saúde, etc. E a lei diz assim, que em algum momento eu tenho que dar amparo, da educação, na saúde e espiritual. Gente, para que um amparo espiritual? O que tem a ver o espiritual numa política pública? Né? Então, são pessoas que fazem leis, né? Foi comemorado, ótimo, legal, mas é uma lei ampla, né? Eu digo que ela é muito abrangente, e hoje a gente estava discutindo isso, né? Eu falei até com a Adriana Monteiro, que vocês devem conhecer, sobre o profissional de apoio escolar para a pessoa com TDAH. Né? Veio a lei, disse que ele tem direitos, né, de ter um amparo educacional por ele ter aquela não deficiência, mas aquela condição que necessita de um amparo, né? Mas ele não especifica que ele precisa realmente de um profissional de apoio escolar dentro de sala de aula. Né? Então, são leis que são feitas, que muitas das vezes não são feitas por pessoas com deficiência, né? E a gente precisa cobrar isso também, né? Participar efetivamente. Eu lembro uma vez que a gente postou uma foto que a gente estava construindo aqui a lei estadual, né, para a pessoa com deficiência. E, aparentemente, na foto, nenhuma pessoa ali tinha uma deficiência física visível. E alguém comentou embaixo, vocês estão fazendo uma política pública, mas nós tem que ter pessoa com deficiência. Aí eu disse, né, me apresentei, pedi, olha, desculpa, mas eu acho que nem todas as deficiências são visíveis, né? Então, eu acho que tu sabes disso, até comentei, né? Nós temos, sim, pessoas com deficiência, né? Nesse grupo, temos pessoas surdas, temos pessoas com deficiência intelectual, tem uma pessoa também com deficiência física que não é usuária de cadeira de rodas, né? Porque as pessoas associam a deficiência à cadeira de rodas. Né? Então, aí a pessoa foi pedir desculpas, etc., né? Que ela não sabia. Então, tudo isso, né, é como se fosse também uma forma de preconceito, né? De não saber exatamente ver que nem todas as deficiências são visíveis. Então, nossa, eu acho que se a gente fosse ficar falando aqui, seriam, no mínimo, uma semana, né, para a gente tratar de todas as questões realmente que não só a pessoa com deficiência sofre, mas a mãe da pessoa com deficiência, o pai da pessoa com deficiência. Quem cuida de mim? Né? Quem cuida da mãe? Né? Nós fizemos uma vez um evento, quem cuida do cuidador? Né? Ninguém. Né? Eu sempre tenho que ser aquela mulher guerreira, aquela mulher forte. Né? Eu ouço muito isso, a Gisele já amanhece sorrindo. Não, eu amanheço sorrindo na rua, porque ninguém tem obrigação de ver minha cara fechada. Mas aqui dentro, às vezes, eu amanheço de cara feia. Né? O Thiago, meu marido, ele fala, o que é que tu tem? A mesma coisa, eu viro para ele, o que é que tu tem? Né? A gente já amanhece cansado, porque é cansativo, e vocês sabem disso melhor do que eu, né? É cansativo também, né? Então, não somos guerreiras, né? Eu não quero ser taxada de guerreira também, eu não quero ser taxada da mãe especial, aquela questão, né, no início, Deus só dá filhos especiais para pais especiais. Né? Eu não me vejo como uma pessoa especial. Né? Eu acho que são conceitos que a gente precisa levar para a sociedade e mostrar que não é isso. Né? Não é nada disso aí que as pessoas falam. Dependendo do momento que eles me pegam, eu dou uma resposta bem torta. Né? Mas a maioria hoje em dia, né, a Gigi já está com 16 anos, a minha outra filha com 27. Hoje,
dependendo do meu estado de espírito, eu só faço ouvir e concordar, porque cansa ficar tendo que dizer não sou guerreira, eu sou uma mãe. Se eu for guerreira, todas as mães são guerreiras, né? Porque ficar acordado, cada filho é um filho, né? A minha mais velha dormia às 7h30 da noite e acordava no outro dia, 7h30 da manhã. Né? Ela nunca acordou para comer, para ir ao banheiro, para nada. A Gigi não. A Gigi, ela acorda de 1 em 1 hora. Primeiro porque ela não sabe virar de lado, então ela quer virar de lado. Hoje, quem dorme comigo é a Gigi, né? A Gigi que dorme na cama comigo, porque eu já cansei também de deixar ela no quarto dela, vim, aí ela acorda, lá vai eu, aí volto. Quando eu começo a dormir, ela acorda, né? Tem que virar de lado. Ela ainda toma a mamada dela da madrugada. Então, as pessoas, elas costumam perguntar, e aí, ela já dorme sozinha, já dorme toda noite, como é? Não, mas Gisele, olha, eu vou te dizer uma coisa que tu vais fazer e ela vai dormir. Gente, não se meter já está de bom tamanho. É porque só a gente sabe o que a gente vive. Só a Vitória sabe o que ela vive, só a Lucília sabe o que ela vive. Então, é ouvir e acolher, né? Então, é por isso que eu digo que mais empatia, a gente precisa de empatia, mesmo que, como a Vitória falou, né, a gente precisa de leis e as leis têm que ser efetivadas, a gente precisa da política pública, sim, eu concordo. Eu quero o respeito, né, a partir do momento que eu quero que os direitos das minhas filhas sejam respeitados, né? Mas eu quero, sim, eu quero que parem de me olhar como guerreira, né? Que parem de olhar para minha filha como uma coitada, né? E que eu acho que a gente precisa que o ser humano melhore. São muitas questões, né? São muitas. São muitas questões. Está no finalzinho, mas a gente, como a Gisele falou, a gente ficaria aqui falando eternamente. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, Vitória, é sobre a relação da maternidade com a sexualidade. Que muitas pessoas, por nós não termos o corpo padrão, né? Não somos exemplo do corpo normativo, as pessoas, quando as mulheres com deficiência engravidam, ainda tem que passar por situações, né? Por barreiras, desde o atendimento à saúde até os olhares na rua, como é que você engravidou? Como é que chegou essa criança até aí? Como é que foi esse processo para você da maternidade? Como é que você encarou a maternidade? Sabe, Lucília, quando tu faz essa pergunta, a primeira coisa que me veio eu não tive uma gravidez planejada, né? E muito disso também ocorreu pela falta de informações sobre os meus direitos sexuais, sabe? Qual era o melhor método contraceptivo? Né? Nunca me falaram sobre o DIU de cobre, por exemplo, né? Sendo que a gente tem uma questão, falo a gente, porque tu também é uma mulher cadeirante, né, Lucília? Da questão de trombose, a questão de anticoncepcional, enfim, né? E a gente tem tantos métodos contraceptivos, né? Enfim, e essas informações não são passadas. Por quê? Porque se presume que tu não vai ter uma vida sexual. E não é admissível nesse contexto aí também, né, de capitalismo, de que a gente vende botox para colocar ali silicone para deixar a peito aqui, para colocar bunda, para colocar aquilo, para fazer tantas intervenções para procurar um ideal que nunca vai ser alcançado, sobretudo de mulheres, né? Porque essa é uma forma, e eu não estou fazendo crítica a quem escolhe, mas o quanto que esta aprovação que nós mulheres nos colocam, na verdade, não é a gente que se coloca, permanente, tentar se ajustar nesse padrão, né? A gente, dentro desse contexto, não é tolerável que alguém possa desejar um corpo torto, um corpo mal acabado, né? Um corpo que não vai se condicionar. E às vezes não é nem por escolha, né? É que eu não tenho como performar um lugar dessa normalidade padrão, assim, né? Mesmo sendo uma mulher
branca, com olho claro, que a gente sabe, né? Mas eu não tenho controle da minha barriga, meu barrigão, a perna é flácida, não tem, né? E como que um corpo que não corresponde, que não se submete a este padrão pode ser desejado? Imagina que revolucionário se todas as mulheres descobrirem isso, né? Se a gente se permitir revolucionar nesse sentido, né? E aí, nosso corpo nos pertence, né? Exatamente. E que a gente não vai se submeter a um olhar do outro para nos autorizar ou não autorizar. Porque ter macho do lado não é garantia de nada, meus amores, ao contrário. Às vezes é encosto que sai fora. E é maravilhoso, né? Mas, enfim. Então é muito complicado, né? Eu tenho uma relação, eu tenho um companheiro, eu sou casada, enfim. Mas era muito disso, né? Desse lugar de não imaginar, mas o que tu fez com ela? Né? Ao mesmo lugar que ele é um anjo por estar com alguém como eu, é o que tu fez por ela. É tudo muito confuso para as pessoas, né? As pessoas dão uma bugada no sistema aí das pessoas. E nesse sentido, até reforçando um pouquinho dessa fala da Gisele sobre a questão da empatia ou não, político não, né? Enfim, que é amplo, né? Mas eu falo o quanto que é triste a discriminação não nos mobilizar, não nos indignar, né? Porque eu acho que é isso que está em questão, não é propriamente só a questão da empatia. É claro que eu te entendo, né, Gisele? Mas como que é possível que as pessoas não se constranjam com essa estrutura que discrimina pessoas? Como que ainda não conseguem olhar para uma outra pessoa e entendê-la como humana, porque ela tem uma deficiência, né? E aí a gente... É tão difícil, né? E a gente vive no apartheid velado, da mesma forma que não é mais... Não é... Apesar que nesse contexto vai ter gente que acha que era melhor assim mesmo. Mas como a gente não vai se horrorizar com a questão do apartheid, toda a luta pelos direitos civis das pessoas negras aqui, sabe? O quanto que enfim, né? O fim da escravidão, que não teve fim nenhum, que a gente ainda colhe toda essa desigualdade que foi imposta para os povos que foram arrancados de suas terras. Como que isso não nos choca, como isso não nos indigna, né? E no caso das pessoas com deficiência, como que essa exclusão não vai indignar, né? E indo assim até... Olha, Vitória, que isso piorou no atual governo, tá? Como a Lucília falou que a gente pode falar, então acho que isso piorou nesse governo. Eu acho que as pessoas hoje elas não fazem questão e não sentem vergonha, sabe? E que tu estás falando, como se envergonham. Não vão se envergonhar. Essas pessoas que realmente olham, né, olham para ti, olham para a Lucília, olham para minha filha e olham com discriminação, o corpo delas é feito, né? Então, vocês, né, a minha filha, está fora do padrão. Tá? O surdo está fora do padrão, o cego está fora do padrão, a pessoa autista está fora do padrão, sabe? Aquele jeito do autista de estar ali, tem muitos que, né, que tem as estereotipias ali, está fora do padrão, e aquilo ali, para eles, incomoda, isso incomoda. Né? E, Gisele... E eu não acho que... Oi? Desculpa, termina, desculpa. É que eu me empolguei aqui, mas te interrompi. Tá. Pode terminar, desculpa. Tá bom. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nesse sentido para que um dia essas pessoas possam realmente se sentirem envergonhadas, né, de colocarem o padrão, né, de dizer, não, olha, mas está fora do padrão, então está fora do meu contexto, da minha realidade, eu não quero isso. Então, a gente precisa trabalhar assim. Né? Vitória quer complementar, porque a gente está no finalzinho. Ai, que pena.
Então, vou só concluir, então, porque é isso, e eu acho que é nessa tecla que a gente tem que bater, porque o que tá sendo questionado é a nossa humanidade, a gente está numa crise civilizatória em que a gente precisa trazer para esse absurdo que é tolerar a discriminação de determinados corpos, né? Então, assim, que nem até mesmo quando fala Libras porque é para pessoas com deficiência, um tema sobre deficiência, a gente tem que romper com isso. Eu quero que a gente tenha que vai discutir segurança alimentar, né, soberania alimentar, que tenha Libras, porque não tem mais tema só para pessoa com deficiência. É pelo fato de estarem decidindo, sem a nossa presença, todas as políticas, é que a gente também está neste lugar, né? Então, assim, a gente precisa disso, inclusive, parabenizar, né, a estarmos no podcast dentro de uma plataforma aí, de uma organização aí, que é uma mídia alternativa, para a gente disputar as narrativas sobre que realidade a gente quer, que estado a gente quer, né? Até mesmo quando tu comenta sobre a questão da mãe solo, né, inicial. Gente, licença paternidade foi conquista de mulheres feministas, do movimento feminista. Os homens estão muito acomodados e sempre sendo passado pano. E aí, somarada, vamos mexer aí, porque está muito confortável. Ah, eu não estou preparado para ter um filho com deficiência. Meu amor, assim, essa mulher também não tá para ter que bancar um filho sozinha, como qualquer filho, né? Independente de ter ou não ter uma deficiência. A gente precisa discutir, a gente precisa entender o cuidado como um trabalho e que precisa ser reconhecido como tal. Porque tem isso, mulheres vão trabalhar a vida inteira, não vão ter direito, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não vão ter direito à aposentadoria, e isso não pode também, isso também precisa nos indignar. Né? Então, assim, a gente precisa entender também a importância da nossa autonomia econômica enquanto mulheres, porque isso é um fator de vulnerabilização para violências, né? Então, a gente precisa discutir, de fato, o direito ao cuidado como garantidor de dignidade e não adoecimento. É muito caso também de mulheres, mães, que se suicidam, sabe, por exaustão, e a gente precisa falar sobre isso, né? E é muito engraçado, né? Que tem um monte sobre muitas coisas, né? E tem muito. Mas eu estou terminando. Então tá, desculpa. Vitória, mas olha só, então eu tenho mais uma pergunta para vocês. O que vocês gostariam de ganhar no domingo, Dia das Mães? Gisele e depois Vitória, 5 segundos para cada uma. Ganhar no sentido. Olha, não presente físico, o que eu. Presente... Oi? Não um presente físico. O que eu queria ganhar? O que queria ganhar? Eu queria ganhar a efetivação dos direitos da minha filha. Porque não é só para ela, entendeste? É para todas as pessoas com deficiência. E eu não sou só advogada, eu não sou só mãe da Gigi, eu sou ativista. Né? Eu defendo muito nada sobre nós sem nós. Isso eu defendo muito, porque o direito é para vocês, mas nada sem minha filha, sem eu, porque eu sou a voz dela, né? Já que ela não tem como se expressar, né? Já que ela não tem como se expressar, nada para ela sem a minha voz, né? Então, é o meu desejo, né? De Dia das Mães. E o meu desejo... Então, queria agradecer a Gisele pela parceria e por trazer tantas informações e tanta emoção no seu depoimento. Eu que agradeço. Na sua garra. E, Vitória, o que você quer ganhar no Dia das Mães, Vitória? Eu vou ser espaçosa, vou dizer duas coisas, tá, Lucília? A primeira, que de fato a maternidade seja um direito, e partindo disso que existam políticas que possam efetivar esse direito. E a outra questão, que é para todo mundo, né, também, que é, bora se mobilizar, gente, a gente não vai suportar mais 4 anos aí desse desgoverno, desse genocídio, dessa imposição, bora ocupar as ruas, que é o nosso lugar, e bora reverter. Porque a gente vai ter muito trabalho para reconstruir esse país. Mas primeiro a gente vai ter que ter uma respirada para poder reconstruir tudo que desfizeram, né? E é isso. Fora Bolsonaro, viva a luta das mães, das mulheres, e seguimos juntas, né? Porque é na luta que a gente se encontra. Pois é, eu queria aproveitar, para terminar aqui,
dizer que essa também é uma atividade da nossa Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, que a gente está nas ruas, a gente está nas redes, e eu também quero um país melhor, eu também quero um país mais inclusivo, e eu também quero que as pessoas pensem, repensem, e que a gente não pode continuar nesse estado de calamidade, de penúria. Eu quero um país para chamar de meu, para chamar de seu, para chamar de nosso, em que nós sejamos todos iguais nas nossas diferenças. Gente, beijo grande, feliz Dia das Mães, aquele abraço para todas vocês, mães, aquelas que estão aqui nos ouvindo, aquelas que estão em casa. Queria dedicar para minha mãe também, de 99 anos, que está internada hoje para fazer um procedimento, mas se Deus quiser, no domingo vai estar de volta com a gente. Então, muito obrigada e até a próxima semana, gente. Beijo. E abraços. Abraços. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.